todos, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Essa que é a quarta webinar da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia nesse ano, em 2024. Nós estamos muito felizes de que vocês estejam participando e mais felizes ainda por ter a honra de receber convidados tão, tão bem indicados, com expertise que nos honra nesse contexto, né, Jonathan? A gente está aqui muito feliz com vocês. Certeza. Uma turma realmente de destaque, selecionada aí pela Comissão Científica da Sociedade Norte-Nordeste. É um prazer muito grande estar participando essa noite, né? Desejar um bom evento e uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de apresentar para vocês esse meu parceiro aqui de tablado, né? O doutor Jonas. Nós vamos aqui ficar nesse bate-bola, todo mundo junto. Muita interatividade. Eu quero que vocês usem o chat, usem o QIA com liberdade para poder perguntar. Pergunta aquilo que você tinha coragem, tinha vontade, mas nunca teve coragem. Esse é o momento. E a gente vai dividir essa parceria com o doutor Jonatas Melo Neto, do Piauí, lá do nosso lindo estado do Piauí, o estado com o menor litoral do nosso país, porque foi colonizado no sentido inverso, né? Olha Em aí. vez de entradas e bandeiras, foi do interior para o litoral. Que coisa linda. Ele tem residência médica em clínica médica, cardiologia, arritmia clínica e eletrofisiologia invasiva pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, título de especialista em cardiologia pela SBC, é professor efetivo da Universidade Federal do Piauí, ex-presidente da SBC Piauí na gestão 22-23. Passou o bastão agora, né, Jonathan? Passei. Passei o bastão. E essa noite a gente vai contar com a doutora Sheila Cristina Tonheiro Pedro da Silva, né, que é de Ferro, Tonheiro Ferro. da Silva, desculpa, perdão. É especialista em cardiologia, com habilitação em ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão Regional Sergipe, diretora de comunicação da Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia, na atual gestão, e diretora de integração das estaduais e regionais do departamento do DHA-SBC e da Comissão de Comunicação do DMC da SBC. Então, um prazer muito grande estar aqui do lado dela com convidados de destaque, né? Então, uma turma que realmente tem uma participação ativa dentro da Sociedade Norte-Nordeste. A gente vai começar, a doutora Sheila vai conduzir a primeira apresentação e a gente vai estar aqui para contribuir também. Então, nós vamos convidar, inicialmente, para a nossa primeira palestra, o Dr. Gustavo José Veras Pereira, do Ceará, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, para quem eu mando aqui, ó, meu beijo, meu carinho, que eu estive o mês passado aí com vocês nesse congresso lindo. Residência médica no Hospital das Clínicas da USP Ribeirão Preto, São Paulo, nas áreas de clínica médica e cardiologia clínica, especialista em cardiologia pela SBC e com habilitação em ergometria também pela SBC. E ele vai nos falar de uma das diretrizes que mais bombou esse ano, né? Que é a diretriz de ergometria em população adulta. Nós sabemos que o DERC publicou adulto e publicou crianças e adolescentes, mas essa de adulto é que realmente engloba todos nós. Nós estamos todos aqui trabalhando com essa diretriz o tempo inteiro e querendo fazer desse método, né, uma coisa viva. Ele não é um fantasminha. Nós estamos em novembro, teve o 2 de novembro, mas ele não é um defuntinho. E o doutor Gustavo veio mostrar para nós a importância que tem dentro desse contexto, numa diretriz muito bem feita pelo DERC, muito bem elaborada. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. O palco é seu. São Obrigado, doutora 18 Sheila. minutos cravados, senão o doutor Emerson já sabe, né? Ele mata a gente. Tá certo, obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, ver se vocês todos estão com ela visível. Tá tudo aí em ordem?
Boa noite. Eu quero agradecer à Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia pelo convite, para falar desse tema que nos empolga tanto, que é a Diretriz Brasileira de Ergometria em População Adulta, 2024. Eu sou o Dr. Gustavo Veras, não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Para começar, eu queria citar para vocês que essa diretriz já é a quarta, há quase 30 anos que a sociedade elabora diretrizes na área de ergometria. Começou tudo em 95 com o Consenso Nacional de Ergometria. Na época, nós não usávamos o termo diretriz, era o termo de consenso, era reunião de especialistas. E nós tivemos alguns hiatos, tivemos um hiato de alguns anos para a segunda diretriz, foram 7 anos, para a terceira diretriz foram 8 anos, e para essa última diretriz, que ela é uma diretriz muito mais robusta, muito mais completa, talvez a melhor diretriz que saiu de ergometria, foram 14 anos de espera. Então, o tempo justifica a diretriz que foi publicada, e vocês vão ver, eu vou tentar fazer aqui uma explanação que foque a mudança da diretriz, não vamos falar dos detalhes dela, porque ela é muito longa e não seria o objetivo dessa apresentação. A Diretriz Brasileira de Ergometria, para citar aqui para vocês a importância da colaboração dos nossos colegas, eu quis colocar esse diapositivo para a gente ver que ela foi feita por várias mãos importantes, mãos de pessoas com um nome muito forte na cardiologia, muito forte na ergometria. Não foi feita de forma, foi feita de uma forma com muito zelo, com muita pesquisa, e a robustez dela, a gente vai mostrar isso agora. Eu pedi para a inteligência artificial mostrar algumas características numéricas, algumas curiosidades, e a gente pode ver na diferença da última diretriz publicada em 2010 para essa agora que publicamos, começando já pelo número de páginas. A diretriz de 2010 nós tínhamos apenas 30 páginas, de 2024, 136. Isso mostra o tanto de conteúdo que ela está colocando, de importância que esse tema tem hoje na cardiologia. Não é um tema resumido, simples, ele é cheio de nuances, de detalhes. Na de 2010 eram só 139 referências, hoje a gente tem, na de 2024, 1.132 referências na literatura. Quando a gente colocou para pesquisar os termos diagnóstico, prognóstico, estratificação de risco, nas diretrizes de 2010, os termos eram somente pouco citados. A de 2024, nós temos 120 citações com termo diagnóstico, 95 com termo prognóstico, 60 com termo estratificação de risco. Por que isso? Porque mostra a importância que esse tema e essa diretriz coloca a ergometria como um método muito importante na estratificação de risco e prognóstico, não apenas na parte diagnóstica. A grande arquitetura da diretriz é essa. Essa é a parte estrutural dela. São os capítulos da diretriz. Nós não vamos citar aqui detalhadamente cada um deles. A gente vai apenas pontuar que essa diretriz trouxe muito mais indicações. Essa diretriz ela tem, na metodologia do teste ergométrico, mais protocolos citados. A gente tem, na questão das respostas eletrocardiográficas, um detalhamento muito maior. É um capítulo bem extenso, com detalhe que vocês vão ver. Ela também tem uma elaboração muito mais detalhada do laudo, que ela orienta a gente a emitir o laudo do teste ergométrico. Ela também tem dois capítulos novos que não tinham, que são exames realizados simultaneamente e adicionalmente ao teste ergométrico, e também tem algumas particularidades, com algumas condições clínicas específicas, também que é um capítulo novo, que não tinha na última diretriz. E quando ela fala de teste cardiopulmonar de exercício e também de métodos de imagem associados, que a gente pode usar o teste ergométrico associado a esse método de imagem, ela é muito mais estruturada. Os capítulos são muito mais detalhados e longos. Então, essa aqui é a arquitetura principal da diretriz. A definição de teste ergométrico, a definição que a gente coloca aqui, o teste ergométrico é um exame médico complementar e rotineiro na prática clínica cardiológica, no qual o indivíduo, ele... Só um minutinho aqui que saiu a minha apresentação aqui. Aqui ela está plena. Está Tá aparecendo plena? aqui. Está plena. Ah, tá. Mas alguma coisa que eu apertei aqui na questão do... Olhe no fim da sua página, às vezes aparece duas setinhas no final da sua tela que você pode passar para frente ou para trás.
Eu Não, a fico aqui no questão canto. é do... Peraí, só um minutinho aqui. É da visualização da galeria, que está ela com uma... Apareceu só a visualização, Sheila, sua aqui em mim, e está cobrindo a minha apresentação. Para Aqui, nós aqui está aparecendo diretriz, está aparecendo a tela deixa cheia. eu só tirar Vamos um ver de novo. pouquinho. Não estou conseguindo tirar aqui. A tela ainda está compartilhada? Não, agora não mais. Ela estava compartilhada plenamente, quando você estava falando comigo em todos os momentos. Isso. Agora você está na lista de slides. Pronto. Agora Voltou sim. aí? Voltou. Ok, voltou. Pronto. Sobre a definição do teste ergométrico, como eu estava falando, que é um método complementar, no qual o indivíduo é submetido a um esforço físico programado, individualizado, com a finalidade de avaliar as respostas clínica, hemodinâmica, autonômica, eletrocardiográfica, metabólica indireta e, eventualmente, enzimática. Ele recebe a denominação de teste cardiopulmonar de exercício, quando, ao realizar o teste ergométrico, são feitas a avaliação dos parâmetros ventilatórios e análise de gases expirados. Essa denominação ergometria, ela contempla tanto o teste ergométrico quanto o teste cardiopulmonar de exercício. Quando a gente observa as indicações gerais que eram feitas em 2010 e as de 2024, a gente já percebe o quão ela foi mais extensa. Havia só 8 indicações gerais e agora temos 14 indicações gerais. Essas são indicações gerais, lembrar que tem indicações específicas, tem mais de 20 tabelas de indicações específicas da diretriz. Lembrar sempre que é uma diretriz longa e extensa, mas é uma diretriz de consulta, de sempre você estar com ela disponível para consultar. E lembrar também que nessa questão das indicações, a gente sempre coloca a ergometria como aquele método para avaliar a isquemia miocárdica, para avaliação de diagnóstico de DAC, aquela imagem tradicional do método. Não, lembrar que tem muitas outras indicações, é um método que traz muita informação, a gente pode avaliar a capacidade funcional do paciente, avaliação pré-operatória, a gente pode fazer a indicação de intervenções terapêuticas e resultados de intervenções terapêuticas. Também é importante para a perícia médica, para exames admissionais, enfim, é uma gama de indicações e isso mostra a importância do método. Na 2010, as contraindicações eram absolutas, eram 6 ou 7 contraindicações. Na de 2024, são várias contraindicações absolutas, mas todas elas são contraindicações do bom senso, né? Qualquer médico que tiver um bom senso na sua prática clínica não vai indicar um teste ergométrico para o paciente que está com alguma condição crítica. Então, são contraindicações que são racionais. A gente sabe que um paciente com angina estável, com infarto agudo do miocárdio, com arritmia com instabilidade hemodinâmica, ninguém vai fazer o teste ergométrico. Então, são contraindicações absolutas listadas, mas elas, de certa, são racionais. É um método que tem, lógico, suas complicações, são eventos, são listados também nessa diretriz, são vários, eu coloquei só aqui os 3 primeiros para a gente pontuar sobre a morte súbita cardíaca, que ocorre, mas é raro, é um para cada 10 mil eventos, para cada 10 mil exames. Uma curiosidade em relação aos medicamentos, eu fiz questão de mostrar essas duas tabelas, porque na de 2010, elas não citavam alguns remédios antipertensivos que agora, na 2024, são listadas para que a gente peça suspensão. Quando eu quero focar a ergometria para diagnóstico de DAC, eu preciso orientar meu paciente a suspender algumas medicações que antes não eram colocadas na diretriz. Exemplo, inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores da angiotensina, diuréticos de alça não eram citados. Eu acho que muito pouca gente até sabe disso atualmente, que a gente precisa interromper essas medicações se eu penso no teste ergométrico com diagnóstico de DAC. Então, além daqueles tradicionais suspensões de amiodarona, beta-bloqueador, a gente tem ainda inibidor de ECA, os BRAS e os diuréticos de alça para a suspensão antes do teste. Na questão da monitorização, também é importante mudança, que não se faz mais teste ergométrico com 3 derivações. Os testes ergométricos, a diretriz não recomenda
com esse sistema de monitorização de 3 derivações, 12 ou 13 derivações. A gente usa os sistemas clássicos de Mason-Licker e também, se quiser usar 13 derivações, permanecendo a derivação MC5. Esse é o esquema gráfico para a disposição delas. Na questão de protocolos, não mudou muita coisa. Protocolos, eu acho que a questão de mudança foi mais que citou um pouquinho mais de ciclo ergômetro, que antes eram 2 protocolos, hoje nós temos 5 protocolos de ciclo ergômetro. Os protocolos de esteira praticamente são os mesmos, são aqueles protocolos incrementais, escalonados, os famosos protocolos de Bruce, Elestad, rampa. Agora a gente também tem os protocolos de ciclo ergômetro de braço, tem os protocolos também de carga fixa, mas praticamente são os mesmos. Quando a gente vai ver as questões de comportamento da pressão arterial de frequência cardíaca, eu coloquei esse gráfico que é interessante porque a gente tem que sempre lembrar como é que se comporta a pressão arterial sistólica e diastólica no teste ergométrico e lembrar que tem um pouquinho de diferença entre homens e mulheres, uma diferença assim de número, os homens a pressão sistólica um pouquinho maior das mulheres, e também lembrar que no esforço esse crescimento é linear e a pressão sistólica ela é considerada fisiológica abaixo de 210 milímetros para os homens e abaixo de 190 milímetros para as mulheres. E a pressão diastólica tem aquele comportamento clássico de platô, pode subir um pouquinho, ali uma média de 10 milímetros de mercúrio, e na recuperação aquela queda gradual das duas, sistólica e do no homem e na mulher, e a diastólica permanecendo praticamente a mesma. Só para pontuar que a gente não utiliza mais o termo comportamento hiperreativo da pressão, o comportamento anormal da pressão ao esforço. A diretriz recomenda a gente usar o termo de resposta hipertensiva ou exagerada ao esforço, que é aquela resposta quando a pressão sistólica no homem ultrapassa igual ou maior que 210 e na mulher é igual ou maior que 190 milímetros de mercúrio. Na comportamento da frequência cardíaca, esse aqui também é um gráfico clássico de comportamento padrão da frequência cardíaca no teste ergométrico. A gente tem uma ação simpática inicial antes mesmo do exercício, aquele paciente que já começa com um pouquinho de ansiedade, e a gente também, ao iniciar o esforço, essa ativação simpática ela aumenta por uma inibição também da atividade vagal, esse comportamento é linear. Na recuperação, a gente tem uma redução da atividade simpática e um retorno da atividade vagal. Lembrando que na recuperação, esse retorno da atividade vagal em alguns pacientes é intenso e acaba tendo aquela famosa reação vasovagal pós-esforço, que não é muito raro, é comum de se ver. E dentro de todas o comportamento da frequência cardíaca no teste ergométrico, eu só quis pontuar que aquela famosa recuperação lenta da frequência cardíaca continua ela ainda sendo listada aqui como a anormal, sendo menor que 12 batimentos por minuto no primeiro minuto da recuperação, tem uma relação com mortalidade cardiovascular e por todas as causas. A diretriz, ela é muito detalhista nas respostas eletrocardiográficas. Ela cita cada um desses itens, a onda P, segmento PR, onda Q, onda R, cada um deles ela fala do que é resposta normal, do que é resposta normal, do que é a correlação com isquemia, com mortalidade, com prognóstico. É um capítulo extenso, mas um capítulo muito formativo, tem muito gráfico, tem muita imagem que é educativa e dá para a gente aprender bastante. Critérios de interrupção. Eu coloquei essa tabela aqui, mas não vou citar, lógico, cada uma delas, mas eu vou pontuar somente que, bom, a gente pode interromper o teste por diversos motivos, sintomas do paciente, pela própria solicitação do paciente, por arritmia, por questões de exame físico, por exemplo, a elevação acentuada na pressão sistólica passou de 250 milímetros de mercúrio, eu posso interromper o teste, se a pressão diastólica passar de 120 em normas tensas, eu posso interromper, enfim, tem que ter aquela percepção, visualização do paciente, saber se ele está tendo algum risco de tontura, de síncope, enfim, são vários os motivos, inclusive a pedido do próprio paciente. Na emissão do laudo, a diretriz ela pede para que sejamos detalhistas no laudo, não ser resumidos, não ser econômicos, a gente tem que colocar o comportamento clínico, a resposta pressórica, comportamento da frequência cardíaca, as arritmias, como que se comportou a resposta eletrocardiográfica, o segmento ST, a classificação funcional, falar de eventuais limitações e interferências também nas variáveis do teste ergométrico. Dois exames que ele cita novos que você pode realizar simultaneamente ao teste ergométrico, que não tinha nas outras diretrizes, é o índice tornozelo braquial, que é muito importante na avaliação de doença arterial periférica, mas ele serve como marcador de
de aterosclerose, de risco cardiovascular, e ele é tecnicamente até fácil de fazer, só lembrando que a gente não faz com protocolos tradicionais de Bruce, nem LSTAD, nem AMPA, são protocolos fixos, você coloca o paciente numa velocidade de 3,2 km por hora durante 5 minutos, uma inclinação de 10%, e você consegue ter uma avaliação importante, aqui está listada o grau de recomendação para esse método, e o outro seria a oximetria não invasiva, que é fácil de fazer, você pode usar ela em todas as fases do teste ergométrico, pode usar ela no repouso, no esforço, na recuperação. Tem muita importância em alguns casos, quando você quer tentar refinar o diagnóstico de dispneia aos esforços, quando você tem também algumas crianças e adolescentes com cardiopatia congênita ou pós-Covid, em cardiomiopatias, também ajuda bastante. É um método que você pode usar simultaneamente ao teste ergométrico, o teste ergométrico tradicional, não estou falando do teste cardiopulmonar de exercício. Outra mudança mais completa que saiu na diretriz foram os scores de risco pós-teste, né, com variáveis prognóstico e teste ergométrico. A gente tem o famoso score de Duke, que já está listado na diretriz anterior, e temos mais dois scores, que é o de Atenas, ou o score QRS, e o score de Morris, que é um score também que a gente avalia a probabilidade de DAC, em pacientes sintomáticos e assintomáticos. Você faz uma somatóriazinha de pontos e vai estratificar o risco desse paciente. Esse score de Morris é muito bom. Foram feitos estudos que mostraram que ele consegue realmente estratificar muito bem esse paciente em baixo, intermediário e alto risco, e também ele tem um bom valor prognóstico para mortalidade por todas as causas. As particularidades das condições clínicas, que é um capítulo novo nessa diretriz, eu não vou citar, lógico, detalhadamente cada uma, mas é só para colocar aqui que está lá na diretriz, em situações específicas como dextrocardia, ele fala na dextrocardia a posição de eletrodos, a questão da variação eletrocardiográfica, fala do paciente chagásico, do paciente com DAP, o paciente também com Parkinson, que hoje é cada vez mais comum, a gente pegar paciente com Parkinson, pacientes com valvulopatias e pacientes também com revascularização miocárdica prévia. São capítulos específicos na diretriz que não tinha na outra diretriz. O capítulo de teste cardiopulmonar de exercício, na diretriz nova, é um capítulo bem completo. Eles têm 14 páginas, eu até falo que é um mini curso de teste cardiopulmonar. Você vai ver nessa parte da diretriz tudo a respeito da ergospirometria, né, sobre a parte ventilatória, análise de gases, sobre as respostas metabólicas. Você tem como ali saber interpretar um teste cardiopulmonar, você vai ter essa possibilidade. Ele mostra a vantagem em você associar esse método, como que você ganha de informação, sempre pontuar que ele é um método muito usado para a estratificação de risco em pacientes com insuficiência cardíaca, para indicação de transplante. E esse capítulo está muito legal, com muita figura boa, com muito gráfico, com uma didática boa para entendimento, né? Porque o teste cardiopulmonar sempre foi um capítulo um pouquinho mais detalhado, a gente tem que saber muita fisiologia do exercício, e lá tem uma parte explicando com uma facilidade muito grande de entendimento. O teste ergométrico ele pode ser associado aos métodos de imagem. A gente tem dois métodos de imagem que ele ajuda bastante, que é a cintilografia de perfusão miocárdica e tem o ecocardiografia de estresse. Na cintilografia de perfusão miocárdica, eu posso utilizar o nosso teste ergométrico com estresse físico através de esteira ou cicloergômetro. As indicações aqui, pacientes sintomáticos, grau de recomendação 1, quando L tem uma alta probabilidade de pré-teste de doença coronariana, independente do ECG de repouso ser interpretável, mas que ele possa preencher critérios para estresse físico. Ele é nível de evidência A. E também, quando a probabilidade de pré-teste for intermediária, com ECG de repouso não interpretável, ele não preenche critérios para estresse físico e também tem um grau de recomendação 1 e nível de evidência A para a cintilografia ligado ao estresse ergométrico. E o teste ergométrico também associado a outro método de imagem, que é a ecocardiografia, também é muito utilizado. Lembrar que a gente pode usar esteira, pode usar ciclo ergômetro, pode usar a cama com ciclo ergômetro, é um método extremamente usado. Tem a questão farmacológica, o estresse físico, e também tem aqui os graus de recomendação, o nível
grau de recomendação 1 com nível de evidência B. Quando você quer investigar doença coronariana em pacientes com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária, que são incapazes de realizar teste ergométrico e ou com eletrocardiograma não interpretável. Também, quando você quer investigar após um teste ergométrico sem definição diagnóstico, então, quando você faz uma tomografia coronária com score de cálcio acima de 400, quando você quer também, após uma angiografia coronária com aquelas lesões intermediárias, o método também ajuda bastante. Avaliação de viabilidade miocárdica e também avaliação pré-operatória. Doutor Gustavo, o seu tempo. Sim, sim, eu vou concluir agora, só para dizer que a diretriz ela é mais robusta e detalhada que as outras diretrizes, talvez a melhor diretriz que saiu de ergometria, com certeza, e a gente não vai enterrar o teste ergométrico, ele não morreu, o teste ergométrico é um método que tem toda a sua importância na avaliação, não só diagnóstica, prognóstica e como estratificação de risco. Essa diretriz ela vai ter muito mais informação prognóstica com os scores, que vocês podem consultar e ver como ele pode agregar valor no nosso resultado, e incorpora também métodos adicionais, que é o índice tornozelo braquial e a oximetria de pulso. O capítulo do teste cardiopulmonar de exercício ele é muito mais completo e detalhado, e também ele consolida o nosso método também associado aos métodos de imagem, que é a cintilografia e a ecocardiografia de estresse. E aqui está o QR Code, se alguém quiser baixar a diretriz, que ela tem 136 páginas, então tem que estar sempre com a gente para consulta e estar acessível. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gustavo. Nossa, conseguir ter esse poder de síntese não é fácil, viu? Porque 136 páginas e conseguir condicionar, né, nessa síntese, o senhor está de parabéns mesmo. Ah, obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Perfeito. Parabéns, doutor Gustavo. Conseguiu sintetizar e trazer as informações mais importantes para a gente hoje à noite. E conseguiu também resolver o problema técnico que teve, o tempo foi reposto e não teve prejuízo algum para todos nós. E a gente vai para a segunda sessão agora, com a doutora Mariana Lins Batista Guedes Bezerra, da Bahia, que vai falar sobre tomografia e ressonância cardiovascular. Ela que é especialista em cardiologia pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, especialista em imagem cardiovascular pelo HCOR, em São Paulo, médica do Serviço de Imagem Cardiovascular do Hospital Aliança, da Rede Dó, DASA, eu acho que é outro hospital, não é isso? IMED DASA e Hospital Ana Nery, que é um importante hospital em Salvador. Então, ela também, a gente vai contabilizar o tempo para a apresentação, Mariana, e lembrar a todos que o nosso chat está aberto, além do QIA, e as perguntas podem ser realizadas por esses por essas duas vias, e ao final teremos um tempo para discussão. Então, boa apresentação. Patrícia Parente já colocou pergunta, então, Patrícia, no final da discussão, doutor Gustavo vai responder a sua pergunta, eu já visualizei aqui, tá bom? Então, a gente vai juntar todas essas perguntas no final da discussão, tá bom? Para a gente poder ter uma melhor fluidez da webinar, ok? Doutora Mariana. Olá, boa noite a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Tudo ok. Vamos lá. Eu queria primeiro agradecer o convite da comissão científica para participar desse webinar. É um prazer enorme falar sobre a atualização da nossa diretriz brasileira de tomografia e ressonância cardíaca. Eu trago aqui o nosso último documento, ele era de 2014, então temos um intervalo aí de 10 anos para a nova diretriz, e veio agora uma diretriz muito completa, muito bonita, robusta. Ela foi liderada pelo colega e mestre Tiago Augusto Magalhães e coordenada pelo professor Rochite, então eu preciso destacar esses nomes, são nomes importantes mundialmente e mais uma porção de mãos brilhantes que colocam o nosso país realmente em destaque nessa sub-área que é a imagem cardiovascular. Só para pontuar, a nossa diretriz traz também a parte de cardiopediatria, né, de cardiopatia congênita, não menos importante, que ela tem um protagonismo importante na imagem,
mas eu não vou contemplar hoje, porque hoje realmente o foco ficou nos adultos. Precisaria de um webinar só para discutir a parte da cardiopediatria. Sem mais delongas, começaremos a falar da tomografia computadorizada. E para isso eu quero convidá-los para mergulhar nesse mundo da tecnologia em saúde, né, que tanto me fascina. E, para tanto, eu trago essa imagem do artigo publicado na New England em 98, com as primeiras imagens do que seria a tomografia de coronária, né? E nós chegamos aqui. E, apesar de chegar aqui, eu sei que em um breve período de tempo estaremos muito mais à frente, porque a tecnologia tem galopado nessa área. Então, vamos nos concentrar nesses 10 anos entre as duas diretrizes para falar o que é que veio de novo nesse período. Então, esse período foi um período muito importante para a tomografia, primeiro porque a gente adquiriu tecnologia nova, novos equipamentos que passaram a fazer exames mais rápido, com menos radiação, menos contraste, menos artefato, mais qualidade de imagem, associado ao desenvolvimento de softwares de pós-processamento que auxiliam e facilitam o laudo, aliado a um aumento da experiência dos médicos, né, pelo tempo realmente de consolidação desses métodos diagnósticos novos, e também pelos centros de formação especializadas, né, que hoje jogam no mercado pessoas capacitadas e que interferem diretamente, né, no resultado prático, né, no desempenho desse método. Nessa década, nós tivemos um boom de estudos científicos em tomografia focados em prognóstico e em desfecho duro, então isso é muito importante falar. Nós tivemos alguns trials clássicos, como o PROMISE, o Scott Hart, o Ischemia, o Orbita. Nós tivemos registros com 60, 80 mil pacientes, tivemos diversos estudos de custo-efetividade e algumas meta-análises muito bem desenhadas que trouxeram para essa nova diretriz muita robustez nas indicações clínicas. Então, eu acho que esse é o principal ganho dessa diretriz, embasamento científico. E, por fim, aconteceu nessa década um fenômeno de ampliação da área de atuação da tomografia, que foi a atuação na área de intervenção estrutural. Então, a tomografia caminha de mão dadas na fronteira do conhecimento com a cardiologia intervencionista, e isso também já vem contemplado nessa nova diretriz. Então, a tomografia, na diretriz de 2024, contempla 82 cenários clínicos. Desses cenários clínicos, 80% classe de indicação 1 ou 2A e 10% foi contraindicado. Então, vejam, o percentual que ainda dá margem para discussão é muito baixo. Começando pelo score de cálcio coronariano, que é um exame rápido, com baixíssima radiação, sem contraste, e que está muito validado para avaliação de risco cardiovascular. Então, ele tem a capacidade de identificar a calcificação das placas ateromatosas e valores acima de 100 valores absolutos, ou seja, uma calcificação moderada, ou acima do percentil 75, quando esse valor é menor em pacientes jovens. Isso tem significância, é considerado fator agravante, reestratifica o risco do doente. Então, o grau de calcificação, ele está bem posto, né, bem relacionado à taxa de evento em qualquer subgrupo. E a identificação dessa aterosclerose ajuda no manejo desse paciente e também na aderência e consciência por parte do paciente. Então, os estudos de score de cálcio trouxeram para a gente a consciência de que a aterosclerose em si é o principal marcador de risco. Mas, uma vez sedimentado esse conhecimento da aterosclerose, nós começamos a olhar para o resultado inverso do score de cálcio, que é o poder do zero, é o resultado negativo, porque isso abriga 1/3 dos pacientes, e foi visto que a taxa de eventos nessa população é muito baixa. Então, é um resultado extremamente interessante, porque determina excelente prognóstico cardiovascular em médio prazo, e quando repetido esse score em 5 anos, você tem o poder do duplo zero, né? É a melhor taxa livre de eventos em 10 anos. Então, por isso, o score de cálcio ele é também considerado um fator de risco negativo, né? Fazendo um downgrade na reestratificação do doente,
a partir dos scores clínicos. Então, por tudo isso, a nossa diretriz traz o score de cálcio como classe de indicação 1 para pacientes assintomáticos, em que você deseja refinar o risco clínico desse doente. E põe como classe 3, não está indicado o uso do score de cálcio para afastar DAC na suspeita, na presença de angina, porque por mais que seja intuitivo achar que a ausência de aterosclerose, a ausência de calcificação torna baixa a probabilidade de DAC, isso já tem discussão na literatura, mas é um pouco perigoso, principalmente em cenários agudos, que muitas vezes a calcificação não está envolvida no mecanismo de obstrução. Então, não é recomendado pela diretriz. A angiotomografia de coronárias é o exame contrastado em que vai permitir a avaliação das estenoses. Esse exame, sim, é destinado para avaliação de doença em paciente com suspeita, com alteração sintomática, né, com angina, ou alteração de exame que você quer investigar a doença coronariana. E ele tem uma excelente acurácia e o seu melhor desempenho é na população de baixo e intermediário risco. Cujo resultado negativo reduz a taxa de exames a jusante e também permite o diagnóstico de doença subclínica, que não justifica a causa da dor do doente, mas que permite o tratamento precoce, né, e o controle mais rigoroso das metas. Então, por tudo isso, os estudos com angiotomografia mostrou que realmente ela tem menor taxa de infartos subsequentes quando ela é adotada como estratégia inicial. E também já está muito posto, já se sabe que muito além das estenoses, a caracterização da placa, né, com alguns fatores de risco, implicam em valor prognóstico. Sendo assim, a angiotomografia de coronária é classe 1, como exame de partida para a investigação de doença coronariana em pacientes sintomáticos ou com teste alterado. Sendo contraindicado, né, esse uso do exame de rotina em pacientes assintomáticos, exceto em pacientes com hipercolesterolemia familiar, que pode ter algum benefício. Nos pacientes com revascularização cirúrgica, também foi indicado como classe 1, porque o método é excelente para avaliação de enxertos. Para estentes, ficou como 2A, porque estentes menores que 3 milímetros podem ter algum grau de limitação pelo brilho da malha metálica do estente, mas hoje em dia, com novos filtros, novos tomógrafos e a tendência dos cardiologistas intervencionistas colocarem estentes mais calibrosos e mais apostos, hoje em dia tem sido cada vez melhor a análise desses estentes. Então, ficou como 2A, mas em estentes com diâmetros de 3 milímetros, a acurácia é muito boa. No cenário da dor torácica aguda, né, da angina estável na sala de emergência, no pronto-socorro, a angiotomo também ficou como classe 1, para pacientes de baixo ou médio risco, com troponina negativo ou a ultrassensível discretamente tocada, mostrando que essa estratégia reduz o tempo de permanência no hospital e também os custos, e também diminuiu a taxa de cateterismos de CAT branco. Outras indicações classe 1, só para citar, anomalia de coronárias, investigação de doença coronariana na insuficiência cardíaca de início recente, avaliação pré-operatória de cirurgia cardíaca não coronariana, cirurgia valvar, e na vascular arterial, que é 2A, mas chama atenção que a classe 3, a indicação de angiotomo não é indicada para avaliação pré-operatória de outras cirurgias, e isso deve ser abordado também na próxima diretriz. Classe 1, a possibilidade de avaliação de isquemia pela tomografia, que é um exame classicamente anatômico. Então, existem duas estratégias possíveis de avaliar a isquemia. Uma é a perfusão pela tomografia, mas que a gente não costuma fazer por algumas limitações técnicas, mas que a acurácia é muito boa, só que usa o dobro de contraste, o dobro de radiação, então não é tão comum, mas é validado a classe 1. E a FFRCT, que é o melhor dos mundos, ela ainda não está tão disponível em console, mas quando disponível, ela já foi colocada como 2A, em que você tem a união da avaliação anatômica com um mapa de cores, né, que correlaciona com o valor de fluxo pós-estenose. Então, isso diminui muito a taxa de estenose superestimadas.
Procedimentos estruturais foi uma área que a gente ganhou muito. Então, começando pela TAV, né, que já está consolidada, a medida do anel pela tomografia permite uma medida mais acurada, porque a gente faz na sístole, em que o anel ele é maior, e a gente consegue estimar um tamanho de prótese para o melhor resultado, sem leaks, e também consegue ver, né, fatores de risco, outros vários marcadores, altura de coronária, calcificação de via de saída, outras possíveis complicações que vão ser estrategicamente traçadas junto com o hemodinamicista para poder conseguir executar o procedimento. Então, ela é classe 1 pré-TAV, e também eu preciso falar de 2 cenários, né, que já foi discutido na diretriz. Um é o uso do score de cálcio na válvula aórtica, ele é classe 2A, como um dado a mais para definir a gravidade naqueles pacientes com baixo fluxo, baixo gradiente. E o acompanhamento dessas próteses transcatéter no longo prazo, quando elas apresentam sinais de disfunção, que é a trombose subaguda dos folhetos, o HALT, a gente faz esse acompanhamento por tomografia. Aqui é fronteira do conhecimento, mas já começamos a praticar válvula em válvula mitral, implante de prótese tricúspide, já chegaram as primeiras no Brasil, implante de triquivalve, que são essas próteses bicavais para tratamento de insuficiência tricúspide, a Melody, que é tanto usada em crianças, e todos esses procedimentos são classe 1 pela diretriz, né, para o planejamento da intervenção estrutural. Também é classe 1 para avaliação de veias pulmonares, isso ajuda muito o ritmologista durante o procedimento pré-ablação, então, descrevendo a anatomia dessas veias, afastando a presença de trombos em apêndice atrial, a gente consegue ver com altíssima sensibilidade, então a capacidade de descarte de trombo é muito alta pelo método. Também é fundamental para a medida quando você tem a intenção de fechar, né, de ocluir esse apêndice atrial para a escolha do oclusor e descrição da morfologia do apêndice. Então, tudo isso é classe 1 também. Entrando um pouquinho agora na ressonância magnética, nós temos na ressonância, na nossa diretriz, 112 cenários clínicos que se beneficiam, né, da ressonância, 90% deles classe 1 ou 2A. Então, a primeira mensagem que fica para levar para casa é que a ressonância é classe 1 para portadores na avaliação inicial do paciente portador de cardiomiopatia, todas elas, basicamente. A ressonância, o realce tardio, ele funciona como uma identidade que vai diferenciar essa cardiomiopatia em 2 grandes grupos, isquêmico e não isquêmico. Então, aqui só rapidamente falando do isquêmico, é classe 1 a avaliação de isquemia pela ressonância, feita com dipiridamol e adenosina. E também, quando a gente fala em cardiomiopatia isquêmica, a gente tem que lembrar da viabilidade. Então, é o exame classe 1 para avaliação de viabilidade. A gente sabe que quando, vejam aqui nesse gráfico, o infarto, ele avança a mais de 50% da parede, né, a transmuralidade desse infarto, a taxa de retorno, né, de contratilidade desses segmentos é mínima. Então, apesar da gente não usar a viabilidade na tomada de decisão absoluta de revascularização ou não, existem diversos cenários individualizados em que esse dado é muito valioso. Então, a diretriz traz alguns fluxogramas que ajudam em como fazer o uso dessa informação. Sobre as cardiomiopatias não isquêmicas, eu trago em destaque o guideline publicado no ano passado do ES, que foi um guideline muito, muito discutido, né, que quebrou alguns paradigmas. Então, foi em acordo com a nossa diretriz, em que é classe 1 na avaliação inicial do paciente com cardiomiopatia, mas traz ainda como classe 2A no segmento desses pacientes para avaliar a resposta terapêutica e avaliação de fatores prognósticos. Então, esse guideline, ele propõe a caracterização da cardiomiopatia baseada em fenótipo. Então, é o fenótipo hipertrófico, o fenótipo dilatado, o não dilatado, o de dilatação de VD e o restritivo.
E a gente sabe que por trás desses fenótipos tem uma grande parte de doença genética, mas que nem sempre a gente tem acesso a esses testes. Então, a ressonância vem para essa caracterização morfológica e tecidual e guiar a gente em marcadores prognósticos, né, e de risco nesses doentes. Então, muito rapidamente, não vou falar sobre as cardiomiopatias, basicamente todas elas são classe 1. Eu trago alguns só detalhes importantes. Hipertrófica é fundamental, a gente consegue avaliar fatores de mau prognóstico, como o aneurisma de ponta, que às vezes passa no eco, e a quantificação da fibrose, que hoje é importante para a tomada de decisão quanto ao implante de CDI. Chama atenção para esse fenótipo, né, de hipertrofia ventricular, que a gente chama hoje de fenocópias. Então, e cardiomiopatia hipertrófica é uma grande parte desses diagnósticos, mas existem muitos outros e muitos deles têm tratamento, a gente precisa lembrar que eles existem, e a ressonância nesse sentido, com as novas sequências, vem para ajudar. Então, as sequências multiparamétricas também, ela é contemplada nessa nova diretriz, é uma novidade, são sequências mais novas, mas que estão cada vez mais disponíveis e que a diretriz incentiva muito o uso quando disponível. Então, por exemplo, a doença de Fabry, ela classicamente tem um mapa T1 baixo, e a amiloidose classicamente tem um mapa T1 alto. Então, sempre Um que minuto. possível, devemos usar. E a amiloidose está como classe 1, né, na nossa diretriz. Aqui é só para dizer que o clínico pode acessar uma tabelinha que ajude ele a interpretar o resultado da ressonância. Então, esse é um material de consulta também. Por fim, trago a injúria miocárdica aguda, né, muito discutida nessa última década, então também é uma aquisição nova dessa diretriz, a avaliação dos pacientes com minoca, com injúria com troponina positiva e CAT normal, então não sai sem ressonância para a gente diferenciar entre esses três diagnósticos. E, por último, a cardiotoxicidade também é uma novidade desse guideline, que é fronteira de conhecimento, né? A gente acompanhar o volume e a fração de ejeção desses pacientes em avaliação de cardiotoxicidade. Por fim, só para finalizar, já acabei, eu queria só chamar a atenção de um detalhe aqui no último slide, mas que eu achei muito de um valor muito especial, é que essa diretriz, ao lado de cada recomendação, ela coloca as referências que embasaram essa decisão. Então, ela nos dá instrumento para ir na fonte e avaliar criticamente aquela recomendação. Isso foi um trabalho, assim, enorme para quem executou, mas que precisa ser reconhecido. Basicamente isso, a diretriz é super extensa, também é uma diretriz de mais de 100 páginas, então alguma pergunta específica que não foi contemplada pode ser feita no chat que a gente responde depois. Obrigada. Parabéns, doutora Mariana. Apresentação brilhante. Conseguiu também contemplar o tempo programado, então, mostrando capacidade de síntese, né? E algum comentário, Sheila? A gente já viu aqui que no chat tem várias Várias perguntas. perguntas, né? Doutora A coisa Patrícia está Parente, um abraço para aquecendo. ela, que é aqui do Piauí, sempre participativa em todos os eventos que ela participa. Então, no final, a gente vai ter a oportunidade de discutir mais um pouco, né? Sempre muitos parabéns aos dois palestrantes, parabéns, doutora Mariana, excelente. E as perguntas aqui estão começando a chover na nossa peneirinha aqui, então vamos aguardar. Perguntas assim, tem umas perguntas aqui, meio casquinha de banana, viu? Os nossos palestrantes vão realmente brilhar nessa webinar. Perfeito. E a gente vai para a terceira sessão, doutor Brivaldo Markman Filho, de Pernambuco, grande destaque nacional, doutor Brivaldo, MD, IMSC, PhD, né? Professor titular de cardiologia da Universidade Federal de Pernambuco, chefe do serviço de cardiologia do Hospital das Clínicas da UFPE, um hospital de grande destaque nacionalmente. E ele vai falar sobre a nova diretriz da avaliação cardiovascular perioperatória, então, que está na prática clínica de todo cardiologista geral e inclusive aquele que tem alguma subespecialidade, mas de fato no dia a dia não deixa de fazer avaliação pré-operatória. Então,
Tá com o senhor, do Brivaldo, e a gente deseja uma boa apresentação. Bom, eu agradeço a vocês o convite que me foi feito e é para mim sempre um prazer poder participar de um evento da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Afinal de contas, eu me considero um dos grandes defensores da nossa cardiologia regional e a gente tem sempre que mostrar que existem bons valores na região e que podem ser perfeitamente iguais ao pessoal, aos cardiologistas da região, de regiões mais avançadas, digamos assim. Então, para mim é um prazer. Me foi solicitado pelo presidente da Norte-Nordeste para que a gente falasse alguma coisa sobre a diretriz de avaliação cardiovascular perioperatória de 2024, lembrando que a última foi de 2017 e nós vamos dar início. Eu aproveito para dizer que levantei alguns aspectos dessa diretriz, aspectos alguns antigos, mas que são sempre importantes, visto que a, a avaliação cardiovascular faz parte da nossa rotina, tanto de pacientes internados como de pacientes ambulatoriais. Então, é sempre interessante que nós nós possamos reavaliar o que existem nas diretrizes mais recentes. Então, deixa eu ver aqui como é que eu passo. Vocês estão vendo aí a apresentação, não? Está na Sim, tela inicial. Hum? Primeiro sim. slide do senhor em modo apresentação. Estamos Tá vendo. ótimo, tá perfeito, doutor Brivaldo. Pode É, né? continuar. O problema é que não está passando aqui. Eu não No tô... final da sua tela, quando o senhor passa o cursor pela tela do computador, Tá deve aqui, eu acho. aparecer duas Tá, setinhas pronto. do lado. Aqui foi, né? Isso, isso. Pronto, veja bem. Eu levantei aqui algumas condições consideradas cardiológicas graves e que levam a um maior comprometimento de avaliação e também de instabilidade do paciente durante o perioperatório. Então, síndrome coronariana aguda, doenças instáveis de aorta, edema agudo, choque cardiogênico, fases avançadas de insuficiência cardíaca, fases avançadas de angina do peito, principalmente 3, 4 da Canadian Class Society, estenose aórtica, estenose mitral, do ponto de vista das valvopatias, as braditaquiarritmias, as fibrilações atriais com frequência ventricular elevada e hipertensões não controladas e hipertensão arterial pulmonar sintomática. Logicamente que tudo isso tem que ser levado em conta a questão se é urgência ou emergência da cirurgia, porque isso, obviamente, vai fazer uma diferença crucial no pós-operatório desses pacientes. Um outro dado importante que nós nunca devemos deixar de lembrar são as avaliações que nós fazemos do risco cardiovascular desses pacientes. Então, nessa diretriz, ele não estipula de modo claro que risco você pode avaliar, ou que índice você pode avaliar. Então, eles nessa diretriz eles falam da estratégia de Lee, né, do índice de Lee de avaliação cardiovascular, que é o RCRI, e tem um mais recente, que é o risco americano da Universidade de Beirute, American University of Beirut Risk. O, o Revised Cardiac Risk Index, que é esse de Lee, é o primeiro à nossa esquerda, ele traz algumas características, né? História prévia de doença coronariana, história prévia de insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular,
creatinina elevado, o tipo de cirurgia, de grandes cirurgias, cirurgias intraperitoneais, intratorácicas ou vasculares suprainguinais, diabético em uso de insulinoterapia. Cada ponto desse, cada item desse vai contar como sendo um ponto. E no American University of Beirut, RISC, que é mais recente, ele fala de história de doença cardiovascular estabelecida, conhecida, se o paciente é sintomático no momento em que ele está sendo avaliado, ou seja, com sintomas sugestivos de angina ou equivalentes anginosos, a idade do paciente é importante, principalmente se acima de 75 anos, se ele é anêmico ou não, avaliado pelo nível de hemoglobina, e se a cirurgia é arterial, carreia, ou pelo menos as cirurgias vasculares arteriais carreiam um risco cardiovascular sempre muito alto, e se a cirurgia é de emergência. Então, esses riscos, eles devem estar sempre em mente do cardiologista, e ele tem sempre que relatar o índice de risco cardiovascular ao cirurgião na hora da análise cardiovascular. Então, aqui a gente tem os dois riscos que são mais utilizados nessa diretriz, caracterizando os pacientes de risco baixo, quando ele não tem nenhum risco ou é um risco 1, né, tem um ponto no seu risco, tanto por um como por outro, o risco intermediário, aqui em amarelo, quando ele tem 2 no índice de Lee, ou 2 ou 3 no índice da American University of Beirut, e configura o risco intermediário e o risco alto quando ultrapassa esses limites de 1 e 2, 3 e 6 por um e 4 a 6 pelo outro. E isso tem implicações óbvias na hora da cirurgia e do perioperatório como um todo. Então, uma outra maneira de se estratificar o risco cardiovascular é pelo tipo de cirurgia. Então, nunca é demais a gente lembrar que os pacientes, o risco é baixo da cirurgia, quando é uma cirurgia de mama, procedimentos dentários, tireoide, cirurgia oftalmológica, pequenas cirurgias ginecológicas, ortopédicas pequenas, reconstrutivas, superficial, urológica menor e cirurgias por via laparoscópica menores. Carrega um risco menor de 1% de complicações cardiovasculares no perioperatório. O risco moderado é classificado de 1 a 5%, e eu não vou aqui citar todas essas cirurgias, mas vocês estão vendo aqui cirurgia caratídea, intraperitoneal, cabeça, pescoço, um aneurisma de aorta tratado por via endovascular, e por aí vai. E tem as cirurgias de alto risco, que carregam um risco acima de 5% de complicações cardiovasculares. E aí estão, né, revascularização periférica aberta, aorta e cirurgias vasculares maiores, angioplastia de paciente de doença de carótida de pacientes sintomáticos, adrenalectomia, cirurgia pancreática de fígado e vias biliares, esôfago, pneumectomia por via laparoscópica ou aberta, os transplantes pulmonar hepático, a retirada total da bexiga e reparo de perfuração intestinal, que vai caracterizar uma cirurgia de urgência. Então, é importante o cardiologista ou o especialista ter essas cirurgias em mente com seus respectivos riscos na hora que ele vai fornecer um parecer cardiológico. Para as cirurgias vasculares, especificamente, existe um critério de risco diferente, que é o critério do New England de cirurgia, o índice do New England, que vai levar em consideração aspectos da idade com pontuações diferentes, quer o paciente seja mais velho ou mais novo, presença de doença coronária, insuficiência cardíaca e por aí vai, tabagismo, diabetes, etc. E nessa pontuação, ele também classifica
de acordo com a pontuação em baixo, intermediário e alto, na decorrência de maior ou menor pontuação. Esse, falando mais uma vez, esse índice de risco, ele é utilizado para as cirurgias vasculares arteriais, para os aneurismas, especificamente, que é o índice de risco de New England, Cardiac, CRA, Cardiac Risk Index. Bom, mais recentemente, uma coisa que vem tomando conta de nossa atenção é que a... Desculpa, eu acho que eu passei um slide, vou voltar aqui. É a questão da fragilidade. A nossa população tem envelhecido mais, a expectativa de vida tem aumentado e nós, isso é um fato novo dessa diretriz, nós temos que avaliar a fragilidade do paciente na hora de definir a questão cirúrgica, se é uma cirurgia realmente necessária ou não. Existe aqui uma série de escalas de fragilidade que foram é, sugeridas pela diretriz e ele não faz nenhuma preferência em relação a uma ou outra. Então, é uma coisa que nós temos que estar sempre atentos. A indicação de exames complementares no pré-operatório. Então, tem aqui algumas características do eletro, do eco, provas funcionais de imagem e cinecoronariografia. O eletro, eu não vou nem falar do eletro, porque é um dado, é quase parte do exame físico do cardiologista. Você não vai dar um parecer cardiológico sem ter pelo menos um eletrocardiograma para que possa ser avaliado. O ecocardiograma também tem sido usado cada vez mais na avaliação de função ventricular, na avaliação de doenças valvares, e também é um exame que hoje em dia tem ganho uma ascendência muito grande junto ao cardiologista para que ele possa ter uma estratificação mínima e que possa, com isso, liberar o parecer cardiológico. Os outros exames, como as provas funcionais de isquemia com imagem e assim coronariografia, são exames que devem ser avaliados principalmente em pacientes sintomáticos ou pacientes que tenham baixa capacidade funcional e que vão submeter uma cirurgia de risco pelo menos moderado. No caso, provas funcionais de imagem, cintilografia, ecoestresse e ressonância magnética sob estresse podem ser usadas. A cinecoronariografia seria só em casos excepcionais do paciente que tem uma síndrome coronariana aguda de alto risco ou que tem uma isquemia extensa numa prova funcional e que vai se submeter a uma cirurgia de alto gabarito em termos de complexidade e talvez seja mais interessante nós avaliarmos a questão anatômica, lembrando sempre que mais recentemente chegou a angiotomografia, que pode fazer isso com a razoável dose de certeza e sem ser um exame invasivo. Bom, eu trouxe aqui algumas sugestões que a diretriz fala do eletrocardiograma, eu não vou nem falar, porque ele tem que ser parte inequívoca da avaliação 5 minutos. conjunta com o cardiologista. E do ecocardiograma, eles pedem para que os pacientes com insuficiência cardíaca, ou portadores de suspeita de alteração anatômica valvar, e pacientes submetidos a transplante hepático que tem uma prótese valvar funcionante ou disfuncionante em cirurgias de médio ou alto risco, esses pacientes, sem sombra de dúvida, merecem um ecocardiograma. Talvez pacientes que vão para pequenas cirurgias, pacientes absolutamente assintomáticos, possam prescindir desse modo de avaliação. Deixa eu ver aqui. Bom, um outro dado extremamente importante que é relatado e que vem sendo sujeito a mudanças sujeito a controvérsias é a questão da profilaxia de endocardite infecciosa.
Existem outras diretrizes e outros países que chegaram por algum tempo a suspender a profilaxia da endocardite infecciosa, mas no nosso país, onde ainda temos uma doença reumática extremamente prevalente e condições socioeconômicas dos pacientes diminuída, a gente não pode deixar de falar sobre quais seriam as doenças e as condições em que a Sociedade Brasileira de Cardiologia indica a profilaxia da endocardite infecciosa. Então, doenças valvares, próteses valvares, valvopatias adquiridas que foram corrigidas com material protético, pacientes com passado de endocardite, cardiomiopatia hipertrófica, doenças congênitas e mesmo doenças congênitas corrigidas com lesões residuais e pacientes que têm algum grau de valvopatia e que tenham feito um transplante cardíaco. Eles não indicam a profilaxia, ou pelo menos nessa diretriz é sugerido, de dispositivos eletrônicos, defeito septal corrigível, estentes vasculares, filtro de cava, shunt no sistema nervoso central, fístulas, etc. Quando a gente fala de endocardite, nós não podemos deixar de falar a respeito de que doenças valvares nós devemos nos preocupar realmente. Então, as doenças que realmente preocupam são as lesões estenóticas, particularmente a estenose aórtica grave e a estenose mitral moderada grave. As lesões regurgitantes, elas são melhores toleradas e não têm, assim, não é um motivo de grande preocupação. Não quero dizer que não seja um motivo de preocupação, mas não é um motivo de grande preocupação na hora que a gente vai dar um parecer cardiológico. E dependendo do tipo de cirurgia que ele vai submeter, talvez, e se o paciente pode submeter a um procedimento intervencionista para correção dessa doença valvar. Hoje em dia a gente sabe que as intervenções nas valvopatias têm sido cada vez mais frequentes. Talvez valha a pena esse paciente, caso exista tempo hábil, se submeter primeiramente ao procedimento de correção dessa valvopatia para posteriormente ele ser encaminhado à cirurgia. Quando a gente fala em valvopatia, a gente não pode deixar de falar da velha varfarina. E nós sabemos que Um minuto. os pacientes com próteses metálicas, eles precisam de usar varfarina. E esses pacientes, eles podem estar sujeitos a complicações que necessitem uma cirurgia que não seja uma cirurgia cardíaca, né? Além de pacientes que tenham problemas tromboembólicos, né? Então, aqui ele tem isso é da diretriz, ele pergunta se a cirurgia é de urgência ou emergência. Se for de emergência, você pode fazer a reversão do efeito anticoagulante, né, com plasma fresco, congelado, ou mesmo utilizando os antagonistas da vitamina K. Se o procedimento pode ser feito em vigência do anticoagulante, geralmente nas cirurgias de baixíssimo risco, nós devemos checar o INR desses pacientes com o procedimento. Se a gente tem um tempo hábil, esperar que esse INR chegue abaixo de 2, em torno de 1,5, para que a cirurgia possa ser feita, e determinar o risco de tromboembolismo desses pacientes, daqueles pacientes que têm um risco elevado, intermediário ou baixo. Naqueles pacientes com um risco baixo de tromboembolismo, FA com Chaves baixo, pacientes Professor que tiveram... Brivaldo, seu tempo Oi, está esgotado, viu? Seu tempo está esgotado. eu paro aqui, vou tentar terminar o Vamos, mais rápido é, possível. vamos acelerar o mais rápido possível, porque Vamos. já está esgotado. A questão da insuficiência cardíaca também é uma coisa que nós precisamos ter um paciente o mais compensado possível.
para que ele possa se submeter a uma cirurgia e um, um, a mesma coisa em relação à fibrilação atrial, particularmente naqueles pacientes que têm uma fibrilação atrial com resposta ventricular elevada. Os DOACs eles hoje em dia têm um avanço crescente no manuseio da prática cardiológica, e aqui também nós temos, na diretriz, ele consegue mostrar para a gente o tempo de que o DOAC deva ser suspenso antes da cirurgia e reintroduzido de acordo com o risco de sangramento desse paciente. Um outro dado muito importante, só tenho 2 slides para terminar. Um é do infarto perioperatório. E a gente sabe que o infarto perioperatório ele pode ser de várias etiologias. Tipo 1, tipo 2, a famosa injúria miocárdica ou taquiarritmias, insuficiência cardíaca aguda. Então, esses infartos, eles devem ser manuseados com muita cautela, porque isso, sem sombra de dúvida, vai piorar o prognóstico desses pacientes. Aqui tem uma indicação na diretriz de como nós devemos manusear esses tipos de infarto, quer seja tipo 1 ou tipo 2. E, por fim, esse é o meu último slide, a questão da insuficiência cardíaca aguda no perioperatório, já que a nossa população idosa está crescendo e é difícil, às vezes, nos pacientes idosos, nós conseguirmos extrair pela semiologia dados característicos do mesmo. Em alguns pacientes, em algumas bases de dados, chega até a 5% de mortalidade. Isso ocorre principalmente em cirurgias ortopédicas e vasculares. Então, nós temos que estar sempre atentos para isso e, mais uma vez, falando da importância dos peptídeos, dos biomarcadores no manuseio desses pacientes, quer seja no tratamento da insuficiência cardíaca, quer seja no tratamento do infarto perioperatório, usando, no caso, desculpa, as troponinas. Bom, é isso que eu tinha que falar, o resto a gente fica para discutir na, na discussão, que vai ser agora. Obrigado. Parabéns, professor Brivaldo. A gente sabe que é um assunto extensíssimo, com várias nuances. A gente sabe que é difícil, porque o que nós vemos nos trials, nos estudos, nas reservas de trabalhos, são bem diferentes do nosso dia a dia. O nosso paciente é desafiador no perioperatório, né? Então, a gente tem realmente uma conquista diária quando a gente consegue adequar a nossa realidade ao que a gente encontra nas nossas diretrizes. Parabéns aos panelistas, maravilhosas explanações, todo mundo elogiando aqui no chat, parabéns a todos. Mas, Jonatas, vamos começar, que as perguntas estão Vamos. pegando fogo, né? Estão Perfeito. pegando Realmente, fogo. agradecer a presença e a palestra dos três, né? A apresentação, capacidade de síntese importante. E só elogios aqui as Uhum, três apresentações, destacar a quantidade de participantes, que é importante. A gente teve aí em torno de 71, 72, no pico, né, de acompanhamento, 72 dois colegas participando ativamente. E a gente vai agora para a sessão de perguntas e respostas, a gente tem um tempinho ainda. uhum. E queria começar aqui lendo o chat, né? A Patrícia, né? Foi a primeira que Acho que a fez, né? Patrícia destacou aqui uma pergunta, né? A nova diretriz recomenda suspender os principais antipertensivos. Ela colocou não apenas os que têm ação cronotrópica inibitória, né? Um paciente hipertenso com esta conduta vai ter uma resposta hipertensiva ao esforço, alterando o duplo produto e demais variáveis clínicas e eletrocardiográficas, inclusive. Ela perguntou: o que acham disto? É isto mesmo? Professor Veras. Pronto.
Eu acho assim que realmente isso é uma coisa nova. A gente tirar antipertensivo não é fácil, mas a gente tem que individualizar. Tem que ter parcimônia, até porque assim a resposta hipertensiva exagerada, alguns estudos não mostraram uma correlação com doença coronariana grave. Então, se eu quero testar ali aquele paciente para tentar diagnosticar DAC, essa resposta que vai ser um pouco mais exacerbada não vai me atrapalhar muito para eu poder. Vai ser uma variável que eu não vou depender dela para diagnosticar DAC, eu vou depender de outras variáveis. Mas claro que isso tem que ser feito com parcimônia e a gente tem que ter cuidado, eu acho que tem que individualizar. Diretriz é uma coisa, prática é outra, e a gente no nosso dia a dia, a gente tem que julgar realmente cada suspensão, com que intenção eu quero. Eu quero avaliar um paciente com prescrição de exercício, eu quero avaliar um paciente para avaliar a resposta terapêutica, será que esse paciente com antipertensivo está bem controlado no esforço, eu posso liberar exercício para ele tomando antipertensivo? Eu não vou suspender, lógico. Mas se eu quero ali o diagnóstico de DAC e eu vejo que tem uma certa segurança eu suspender esse antipertensivo, eu posso suspender e que essa informação, mesmo com duplo produto mais alto, não vai me contaminar na informação para DAC. Pegando o gancho da pergunta da Patrícia, o comentário, é, essa diretriz ela destaca um limite de pressão arterial sistólica ou diastólica que impeça o início do exame, existe um nível de Sim, pressão. E aquela destaca. conduta que a gente às vezes vê na prática clínica, do colega é, dar um antipertensivo de ação rápida para diminuir um pouco a pressão e depois realizar o teste ergométrico, isso é recomendado? Sim, a recomendação é que você pode fazer até 180 por 110, você pode fazer o teste. Agora, claro que assim, muitos pacientes chegam com um nível de ansiedade para o exame, e a gente sabe que se você deixar ele ali paradinho, sentadinho, vai, espera um pouquinho, faz uma meia horinha, às vezes mesmo sem você dar um antipertensivo de ação rápida, a pressão fica um pouco mais baixa, que permite a realização do teste. Então, a gente vê isso muito na nossa prática. O paciente chega às vezes muito tenso, tem aquele fenômeno do jaleco branco, você tem lá um paciente com 190, pede para ele aguardar um pouquinho, relaxar, descansar, reavalia essa pressão meia hora depois, mesmo não tomando medicamento, essa pressão às vezes baixa, você pode fazer o exame sem problema. É interessante, professor Veras, que a gente vê, né, todos os laboratórios de ergometria, a gente vê água, mas a gente vê café nas antessalas, né? A gente vê café. Então, a gente vê uma série de pacientes sentados esperando para fazer teste, tomando cafezinho, ainda tem aqueles que vão lá fora para fumar, É né? verdade. E é uma coisa É. que faz parte da nossa prática, mas existe uma influência desses pacientes. A gente tem que ter as recomendações, até por escrito, que a gente pede para não usar cafeína, não praticar atividade física no dia do exame, né? E ver e perguntar na hora na anamnese se realmente ele respeitou isso. Exatamente. Vamos ver aqui. A gente está colocando pela ordem que as perguntas foram feitas, respeitando as pessoas que permanecem na sala, para a gente poder colocar. Então, tem a Patrícia, Sheila, e aqui o doutor tem alguns comentários. Gustavo, ele pede aqui, ó, a segunda pergunta, não é isso? A gente tem alguns comentários do Jesus Fleitas, né? Aqui também do Piauí. A Patrícia faz Mas mais é alguns depois, comentários. é depois. Primeiro tem o Gustavo, ele dá parabéns pela palestra e pede para o doutor Veras ressaltar a questão da análise de resposta de PA e frequência nas arritmias em fase de recuperação. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, é porque realmente não teve tempo hábil para a gente falar de tudo, mas o que essas variáveis na recuperação são de extrema importância, né? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, segmento ST, a avaliação de isquemia na recuperação, ela tem o mesmo peso se essas alterações ocorrem na recuperação do que elas ocorreram na fase do esforço. Claro que tem alguns detalhezinhos, por exemplo, se esse infra, vamos supor, infra de ST, se ocorre logo no começo da recuperação, mas não ocorria antes, ele tem um certo peso. Se ele desaparece logo no início da recuperação, também tem um peso menor. Se ele aparece, desaparece e reaparece, tem um peso maior ainda. Então tem umas nuancezinhas, mas o que eu acho que ele quis dizer é que é importante essas alterações na fase de recuperação, inclusive favorecendo aqui a questão do tempo de recuperação, que a gente tem que deixar 6 minutos, que é o ideal para o exame. Perfeito. Perfeito. Muitos comentários e elogios, doutor Gustavo, a palestra do doutor Gustavo, e a gente queria destacar aqui, Sheila, se você me permite, já
uma pergunta para a doutora Mariana, também muito elogio, né, a palestra dela. O Jesus pergunta: parabéns, né, doutora Mariana, pela palestra belíssima. Fale alguma coisa de ressonância cardíaca com FFR, eu acho que ela mencionou alguma coisa, mas também pede para destacar speckle tracking e tissue tracking, né? Como que seria o que tem de novidade nesse método? Sobre a FFR, a gente tem a utilização dela associada ao método anatômico, né, a tomografia. Então, a gente tem software de pós-processamento que pega a imagem tomográfica e reconstrói um mapa 3D dessas coronárias com um mapa de fluxo do FFR correspondente a cada ponto da artéria. Então, se você tem uma estenose de 60% no ADA proximal e você tem ali uma isquemia, você consegue dar uma informação mais completa ao clínico, que aquela estenose moderada tem repercussão. Ou você tem uma placa de 60, mas sem FFR positiva, né, que é o mesmo valor correspondente com o FFR invasivo, que é o padrão ouro para avaliação de isquemia. Então, a gente consegue aliar esses dois dados, né, de exame anatômico com o funcional, mas isso é no método da tomografia. Na ressonância, eu acho que ele quis perguntar, a gente tem o feature tracking, que é a avaliação do strain pela ressonância, equivalente ao speckle tracking do eco. Nós temos alguns softwares de pós-processamento em que quando disponíveis, fazem essa análise em cima das sequências tradicionais de contratilidade, né, de SIN e ressonância. E aí permite essa avaliação mais detalhada dessa contratilidade, da mecânica disso, né, desse strain. Só que isso realmente fica atrelado à disponibilidade do software, que muitas vezes está disponível só em alguns centros de pesquisa. Na prática clínica, a gente não usa assim corriqueiramente. Tem mais uma pergunta aqui, que foi feita aqui. A pergunta é se, na prática clínica atual, o diagnóstico da doença da microcirculação pode ser feita de forma não invasiva. A microcirculação é um grande desafio. A gente não tem ainda hoje uma maneira de avaliá-la de maneira assim, concreta. A gente tem alguns softwares de ressonância também ainda em fase de pesquisa sendo desenvolvida. As imagens são muito bonitas, mas isso ainda é fronteira do conhecimento. Aí talvez para uma próxima diretriz, porque realmente é algo que desafia muitos cardiologistas clínicos, mas a gente não consegue nem avaliar, nem provar que ela de fato, enfim, é a causa da dor daquele doente. Patrícia pergunta se o score de cálcio já pode definir de forma independente a meta terapêutica do LDL. Sem dúvida, essa é uma pergunta muito importante. A gente tentando passar rápido, né, era muita coisa. Logo no início eu trago, tem na diretriz uma imagem do fluxograma. Então, a presença de um score positivo, e isso vai muito de acordo com a diretriz, né, de dislipidemia, a diretriz americana. Então, o que é que se propõe? Um score diferente de zero, ou seja, a identificação de aterosclerose coronariana motiva o tratamento da dislipidemia nos pacientes. Se é um paciente de baixo risco, e é um score não agravante, ou seja, menor do que 100 e menor do que o percentil 75 para a idade, sua meta de LDL seria 100. Mas se você tem o score como fator agravante, ou seja, um valor de calcificação acima de 100 ou percentil 75, a sua meta já passa a ser 70. E se for maior que 450. Então, tem esse fluxograma bem proposto para a decisão terapêutica da dislipidemia. Jonathan? Está sem microfone, Jonathan. O seu microfone está mudo. Perdão. Realmente muitos comentários de elogio aos três palestrantes, né? Eu acho que realmente os colegas gostaram dos temas e das apresentações. E tem um comentário, uma pergunta aqui para o professor Brivaldo, né? Ao professor Brivaldo, algum cuidado específico aos pacientes com ICFEP, sobretudo nos cuidados para evitar congestão pulmonar ou edema agudo do pulmão no perioperatório?
Foi o Ah, Stefan que fez a pergunta. não existe especificamente nessa diretriz um, um, um tópico específico relativo a ICFEP, mas tem sido muito enfatizado a questão da insuficiência cardíaca, tanto a aguda como do paciente que vem relativamente compensado para a realização de uma cirurgia não cardíaca. Então, eles falam muito hoje em dia da questão de monitorizar esses pacientes com os biomarcadores, no caso, o NT-proBNP, no perioperatório, para que a gente possa checar essa eventual congestão pulmonar, que muitas vezes são pacientes idosos, acamados e que não referem muitas vezes a dispneia de modo adequado que possa nos orientar. Então, hoje em dia, para pacientes que vão para uma cirurgia de risco moderado a importante, a cirurgia, e eles são pacientes mais idosos, eles falam da importância de se monitorizar o perioperatório, principalmente nas primeiras 48 horas, com esses biomarcadores. Perfeito. Aqui tem mais dois comentários e perguntas a respeito da profilaxia, né? Então, a Patrícia e o iPhone de Ana. Então, Ana e Patrícia Parente. A Ana pergunta: faz-se profilaxia de endocardite no paciente que tem TAV? Essa é a pergunta da Ana. O paciente com TAV, Ave. Isso, acho que nos já estão. primeiros meses, eu acho prudente que seja feita a profilaxia para endocardite. Eu acho prudente que a gente faça a profilaxia, principalmente nos primeiros 3 meses. E a outra pergunta da Patrícia, ainda no mesmo tema: faz-se profilaxia na válvula aórtica bicúspide e no prolapso de válvula mitral? Está indicado a realização de profilaxia perioperatória. No prolapso verdadeiro, com alteração anatômica da válvula e principalmente se existe regurgitação, sim. Na válvula aórtica bicúspide, também, sim. E é interessante, né, porque essa foi uma mudança nessa diretriz, porque na última diretriz, na avaliação de endocardite, nós tínhamos que não era preciso. Mas aí teve um trabalho que foi muito importante nos Estados Unidos e mostrou o crescimento e de forma exponencial da endocardite quando não se fazia. E aí já teve essa mudança, já foi importante para nós, né? É Sheila, uma coisa que a é gente importante intuía, né, isso, doutor Brivaldo? A gente não queria foi fazer, aquilo, queria fazer. exato, foi aquilo que eu falei. É, na Europa, eles suspenderam, e nos Estados Isso. Unidos, idem, há coisa de uns anos atrás, a E profilaxia. desandou. E eles viram que, após essa suspensão, começou a aumentar o Isso. número, a prevalência de endocardite e de internações hospitalares por conta dessa doença. E aí eles fizeram uma reavaliação, principalmente a diretriz americana, deixa muito a critério dos grupos que estudam isso aí, se vão ou não fazer profilaxia. A nossa realidade é outra, completamente diferente, Completamente diferente. e eu acho que nós temos que fazer a profilaxia, sim. Nós estamos num momento extremamente importante e polêmico em pré-operatório, principalmente porque nós temos uma gama populacional muito grande usando a semaglutida. E a gente ainda não tem uma linha, né? Saiu, acho que esse mês saiu um consenso sobre o uso da semaglutida no pré-operatório e que já se começa a ter algumas linhas, né, de avaliação para isso, porque está sendo uma realidade, né, professor Brivaldo? O Sem paciente usa dúvida. a semaglutida, aí o pessoal da anestesia diz que tem que suspender 21 dias, aí o outro vem e diz que tem que suspender uma semana, e agora com esse consenso que foi publicado
agora, eu acho que foi o mês passado, alguma coisa assim, e ele fala, ele escalona, eu aconselho vocês a darem uma olhada, ele dá um escalonamento, recomendação um, recomendação 2, colocando de Isso. maneira escalonada, mostrando que se o paciente ele está usando dose máxima, existe uma maior chance de broncoaspiração, se ele tem uma dose que está escalonada menor, então, aconselho a vocês para dar uma olhada, porque é uma realidade que está chegando todos os dias nos nossos consultórios, né? Para a gente Exatamente. E fazer isso isso, é isso. interessante isso que você falou, Sheila, porque eles, nessa nova diretriz, eles não tocam nesse assunto da semaglutida. Exatamente, Eles não exatamente, não falam toca. isso, talvez eles deixem mais para as diretrizes metabólicas, etc. Mas você chamou a atenção para um assunto extremamente importante e que é da nossa prática clínica diária. É verdade. Esse guideline ele foi publicado na Surgery of Obesity agora em 2024 e vale a pena ler, pessoal. Vale a pena porque ele dá um escalonamento, explica como a coisa você deve fazer, por que existe o risco, é real, mas que não é tão, vamos dizer assim, gigantesco como inicialmente as sociedades Como se de pensava de anteriormente. É anestesia verdade. estavam dizendo que quando você suspende, basicamente, se você suspende com 24 horas, você diminui de forma bastante importante. Eu acho que tem uma pergunta ainda sobre bloqueio para o professor Veras, não é isso? Tem aparecido algumas perguntas. Rapaz, Eu tem pergunta respondi, boa. inclusive, no chat, eu respondi essa Eu pergunta do vi, eu Evandro vi. aí, foi uma pergunta muito boa sobre BAVT. Eu acabei de responder no chat, mas se quiser eu posso falar aqui também. Fala, professor, porque aí a gente todo mundo vê. Não, porque ele perguntou um caso muito específico de um paciente com 75 anos, corredor, assintomático, que fez um BAVT transitório na fase da recuperação, se a gente avançaria a investigação ou não para a DAC. É uma pergunta muito boa, mas assim, esse BAVT transitório, ele pode ser somente pelo sistema. Seu som, seu microfone, seu microfone. Não tá saindo. Agora está ouvindo? Assim, agora Sim. sim. Pronto. Pode ser só uma degeneração do sistema de condução, né? Do paciente pela idade de 75, pode ser uma resposta exacerbada vagal no pós-esforço, mas ele tem 75 anos e é homem, só por isso o risco de DAC dele já é um pouco maior. Então eu avançaria na investigação com certeza. Por mais que a gente até pense que seja benigno esse BAVT transitório, eu avançaria na investigação sim. Ok. Caberia também pensar Gente, em recuperação, né, professor? eu Com a acho que idade de 25 a anos. gente está com o Isso. tempo mais esgotado, né? Né? Bom, a gente está avançando o horário, né, Sheila? Isso. A gente já 1h33 já já. está avançando. Tem uma sugestão maravilhosa aqui que eu Professor. amei. Eu acho que foi a sugestão da noite. Vamos fazer outra webinar sem aula, só para discutir temas. Aquela história, faça a pergunta que você não teve coragem. Coloca aí no chat, porque a gente só faz dizer o seu nominho, mas não aparece sua foto. Tá maravilhoso, Jonas. A gente podia ficar aqui até meia-noite, mas aí Mas a gente o vai apanhar, né? nosso diretor científico gosta e pede que a gente cumpra o horário, né? Então, acho que a gente vai avançando. Para o final aqui da discussão, realmente agradecer a Sheila pela primeira Sociedade Norte-Nordeste por ter feito esse convite e me permitir participar com vocês desse webinar. Foi muito interessante, oportunidade realmente de atualização. Agradecer a Sheila pela a parceria na condução e aos três palestrantes, né, doutor Gustavo, doutora Mariana, doutor Brivaldo. Realmente parabéns pela capacidade de síntese e desenvoltura. E realmente uma noite muito, muito interessante para todos nós que acompanhamos. Então, boa noite para todos. A Muito Sheila, obrigado. palavra Eu aí. gostaria de Obrigado. agradecer à Boa Sociedade noite. Norte-Nordeste por essa oportunidade de ter essa parceria conjuntas, conhecer palestrantes tão ilustres, a gente vê como é bom trabalhar Norte-Nordeste, como é maravilhoso descobrir todo dia valores, ver pessoas tão jovens, tão brilhantes. A Mariana aí faz
uma aula gigantesca, nos mesmo. encanta como ela fala. Eu não Parabéns para faço o ela. método, mas me senti assim, vamos dizer assim, fascinada Excelente. pela sua exaltação, né? É porque eu sou Ver o suspeita, professor eu sou Trinaldo apaixonada. com a sua experiência, trazer a nossa parte clínica, né? O professor Veras. Então, assim, é maravilhoso. Em tempos de IA, né? Em tempos de inteligência artificial, a gente poder inverter, falar em AI, falar em amor incondicional pelo que nós fazemos. É isso que vocês trouxeram para nós nessa noite. Eu fico muito honrada de ter podido, junto com o Jonatas, ajudar a conduzir essa noite maravilhosa. Parabéns. Muito obrigada a todos e vamos falar a próxima. Obrigada. Logo, Boa uma boa noite a todos. E eu agradeço a oportunidade de poder também estar participando de um evento tão ilustre como esse. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, foi um prazer.